dessa parte do projeto, que eu não vou ler para não aumentar o tempo, porque eu tenho apenas meia hora. Ora, se todas as vezes que usuários forçarem para garantir mais água para suas atividades econômicas, o consumo humano for sacrificado, estabeleceremos a inversão definitiva das prioridades. E o projeto inverte, né, as prioridades. Coloca a segurança hídrica para os grandes projetos econômicos em primeiro lugar em relação ao abastecimento hídrico das comunidades. A abrangência espacial da obra é insignificante no contexto do semiárido. O projeto de transposição, segundo consta no RIMA, Relatório de Impacto Ambiental, deverá abranger no máximo a área de 7% do semiárido. Assim, mais de 90% do território do semiárido, com suas populações, continuarão na mesma situação de abandono e de indigência que se encontram hoje. A população difusa continuará marginalizada do acesso à água. Eu vou dar um exemplo para vocês. Da janela do meu quarto, lá na cidade da Barra, eu vejo o Rio São Francisco passando na minha frente. Se eu caminhar na direção da Caatinga, 500 metros, lá eu vou encontrar as famílias, as comunidades que não têm água para a sua necessidade. Não existe, no momento, nenhum projeto de abastecimento hídrico que contemple as comunidades difusas naquele Nordeste. Isso aonde o rio passa. E o governo preocupado de levar água para onde o rio não passa, dizendo que é para atender as necessidades do povo. Quando mesmo nas regiões onde o rio passa, o povo não está sendo atendido. Hoje, no Nordeste, esse é outro ponto terrível. Hoje, no Nordeste, não se cobra pela água bruta. Os custos da água para o uso agrícola nos projetos de irrigação dizem respeito ao bombeamento da fonte de suprimento até a área agrícola. Com a transposição, vai se pagar muito caro pelo uso da água transposta. Os estudos feitos, a água da transposição de águas do Rio São Francisco será a água mais cara do mundo. Porque se é que um dia esse projeto vai funcionar, deverá subir e descer serra. E para isso, para manter isso, estão previstas a construção de mais 2 usinas hidrelétricas, aliás, 2 usinas de contenção de águas para garantir a água para os canais e 2, vejam, 2 de energia atômica, 2 usinas de energia atômica. Uma, inclusive, já está localizada. Itacuruba, em Pernambuco, para garantir a energia que vai ser necessário ser consumida para levar esta água. Com a transposição vai se pagar muito caro pelo uso da água transposta. Esse fato deverá restringir bastante vai restringir bastante a inserção dos produtos hidroagrícolas das bacias receptoras no mercado globalizado, extremamente competitivo. Porque aquilo que se auferir das áreas irrigadas terá um preço bastante elevado. E isso restringe a competitividade dos produtos no mercado mundial. Nesse sentido, é um projeto economicamente inviável. Para garantir o uso econômico da água, vejam só, veja a maldade que está por trás. Para garantir o uso econômico da água,
o projeto supõe um mecanismo do subsídio cruzado. Leiam o projeto, vocês vão descobrir isso lá. O que é o subsídio cruzado? Pelo qual as populações urbanas vão garantir o pagamento do seu elevado custo. Então, na zona, no momento que um dia, se acontecer o projeto for viabilizado, quem vai pagar o custo da água não são as empresas que vão se beneficiar da transposição, mas é o povo, virá uma alíquota, um percentual a mais em cada conta de energia elétrica, cada cidadão brasileiro no Nordeste brasileiro. Quer dizer, quem vai pagar a conta pelo subsídio cruzado é o povo, e quem vai ganhar são as empresas. As comunidades, já tão carentes e necessitadas, deverão assumir os custos do uso econômico da água. De novo, é o pobre colocando a mesa para o rico e comendo as migalhas que o rico deixa cair no chão. O projeto de transposição e gerando a migração. O projeto de transposição privilegia os grandes em detrimento dos pequenos. O governo alega que 12 milhões de pessoas, população das bacias receptoras, serão beneficiadas pela transposição. Entretanto, na prática, as pessoas dessas bacias já estão sendo atendidas pelas águas existentes, porque desses 12 milhões que o governo fala, já estão incluídas a população das capitais, que estão muito bem servidas de água. Atualmente, 3/4 dessa população mora em cidades que são assistidas por sistemas públicos de água com cobertura superior a 90%. A infraestrutura atual da região terá capacidade para distribuir água transposta para apenas 1/4 da população difusa, que deveria ser o norte do projeto. A rota da água do projeto passa dezenas e até centenas de quilômetros das regiões mais necessitadas. Eu vou dar um dado para vocês que é de admirar. Foi um dado que eu inclusive usei no Senado Federal por ocasião da audiência pública. Vocês sabem, interessante, veja, a população da Grande São Paulo possui 18 milhões de habitantes, aproximadamente. A disponibilidade hídrica desses 18 milhões de habitantes é de 42 metros cúbicos água por ano. Cada um de vocês que moram aqui em São Paulo tem ao dispor de vocês, pelos serviços públicos de infraestrutura hídrica, 42 metros cúbicos água por ano. Graças aos trabalhos de infraestrutura, Fortaleza, hoje, a grande Fortaleza, possui 4 milhões de habitantes. Cada habitante de Fortaleza possui a seu dispor 45 metros cúbicos água por ano, habitante por ano. Cada habitante de Fortaleza tem a seu dispor 3 metros cúbicos a mais de água por ano que cada habitante de São Paulo. Isso não significa que o Ceará tenha mais água que São Paulo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que, pelos serviços de infraestrutura, o habitante de Fortaleza tem a seu dispor 3 metros cúbicos de água como capataz e escravos negros. E aí isso foram as sementes de todas as cidades ribeirinhas do Rio São Francisco. Lembro que quando eu falo Rio São Francisco, eu não me atenho à calha principal. É toda
a bacia do Rio São Francisco. Esta foi o método utilizado. Por isso que na região, nossa presença do afrodescendente é muito grande. Lá na minha diocese da Barra, a maioria do meu povo é afrodescendente. Eu, como pastor daquele povo, deveria ser negro. E os sem números de populações ribeirinhas, ignorando a sua interação com a bacia do São Francisco, sua cultura e sua história de respeito com a natureza. Considerando a importância da interação entre os povos indígenas com os elementos da natureza, a Constituição Federal de 88 assegura aos mesmos, no artigo 231, o direito de serem ouvidos formalmente em caso de utilização de recursos naturais em suas terras. Ainda a Constituição prevê, no artigo 49, inciso 26 a 16, a competência exclusiva do Congresso Nacional para autorizar a utilização de recursos hídricos em terras indígenas. O Congresso Nacional não foi chamado a falar sobre o assunto.